Vocês pediram, tá aqui no ar o primeiro episódio de Godzilla comentado, mais um Tokudok, não é pra falar daquela luta de robozões do início, que continua exatamente do episódio 0, aquele episódio 0 que eu achei sinceramente que ia ser reprisado nesse primeiro episódio de Godzilla, mas não, eles já começaram como se todo mundo tivesse assistido. Se você não assistiu ainda, tem lá no Instagram do Tokudok publicadíssimo, com legendas, tá bom? Fica o link na descrição, você fica sabendo tudo como foi antes dessa batalha épica de robôs começar, porque o episódio já começou nessa batalha épica de robôs, já finalizada, e foi bonito, que eles fizeram aquele monte de robôzão, tudo gente fantasiada mesmo, não teve CGI, teve explosão. Se a gente olhar no blog da Toei, você vai ver ali, se você acompanha o blog da Toei, eles falam de todas essas gravações, e eles falaram que sim, eles escolheram fazer em campo aberto, escolheram fazer com explosão real, para dar essa dinâmica, para deixar real de verdade, para ficar bonito. E ficou bem bonito. A gente vê aí um monte de robozão das séries anteriores, e todos eles eu comentei no review do episódio 0, que é um episódio curtíssimo, né? Muito curto, 2 minutos mais ou menos, e deu para comentar muita coisa, pois você olha na descrição. Danilo, não viu o episódio? Olha na descrição. Tudo será na descrição, que você quiser ver, além desse primeiro episódio e muito mais, tá? Eu já falei bastante de Godzilla aqui no canal. E foi um episódio que começou bem, foi muito cheio de ação. Começou primeiro com a luta do robô, que já mostra que eles estão realmente valorizando muito mais o robô do que os personagens humanos, já nesse começo, desde o começo, com os trailers, propaganda de brinquedo, tudo, o próprio robô aparecendo como brinquedo ali na hora da luta. Então quer dizer que o robô está sendo muito valorizado já nessa série. Eles começam assim, né, valorizando a parte mais, lógico, valorizando a história, mas valorizando também a parte de vendagem, e é o robô que vai vender o negócio ali, que vai dar o cash pra Bandai para poder continuar, a gente já sabe disso. Então o robô aparece muito, inclusive como formato de brinquedo mesmo, dentro da cabine. E toda aquela divindade que ele se coloca, né, chegando e recebendo os poderes, aqueles poderes que transformam ele depois que ele consegue destruir o mal ali, ou expulsar o mal, sei lá o que aconteceu, porque não ficou tão claro. E ele virando aquela pedra, né, aquela peça de divindade que ele fica ali em cima. E aquilo ficou parado por muito tempo, até que um anel tinha que ser resgatado. Esse anel foi parar na mão do protagonista. O protagonista que já se mostrou que não tá nem aí com nada. Ele não tá nem aí com o emprego, nem aí com os amigos, nem aí se o ladrão tá roubando a loja, nem aí se tá apanhando na rua. O cara não tá nem aí pra nada. E acho que é por isso que o robô escolheu ele. Ficou claro que o robô escolheu ele por conta disso. Fala assim, você não tem medo de nada? Você tá passando de tudo? Então vamos lá, o anel é seu. Ele recebeu aquele chamado o tempo todo. Inclusive na hora que ele tá fazendo o currículo dele ali, o currículo dele é destruído. E aí que ele fala, bom, tenho nada melhor pra fazer, vou fazer isso aqui, vai. Então ele não é heróico, ele só, na verdade, não tá nem aí pra nada. E foi bonita a luta do robô, né? Muito bonita, muito cheia de ação, com ações reais misturada com um bom CGI. Foi um CGI convincente, já aconteceu da Toei apresentar um CGI pior. Esse foi bom até. Eu, pelo menos, fiquei convencido, dá pra notar, ainda dá pra notar a diferença, mas ainda assim ficou bom e ficou bem feito. Assim, que cena mais bonita também que eu tenho que comentar aqui, quando o Fire Candle vai encontrar o robô dele. A gente já tinha visto muito isso nas obras da Tsuburaya, nos Ultras mais recentes, muita série de Ultraman que apresentou isso. E olha só que legal, ele vai andando, a gente vê como se fosse, além do cockpit que ele entra, quando ele vai encontrar o robô, ele vai caminhando até o robô gigante para poder entrar no robô. Então não é mágico, não é que ele chega e é teletransportado, não, ele realmente vai caminhando até o robô. Isso é muito bonito e algo que a Tsuburaya mais uma vez fez escola pra Toei, né? Tudo bem que é todo mundo ali vendendo produtos Bandai, mas é a Toei aprendendo uma vez mais com a Tsuburaya. Toei, tá na hora de aprender muito mais com a Tsuburaya, por exemplo, liberar episódios pra gente. Libera Godzilla no YouTube pra gente, pô. E aí, como eu falei, esse episódio deixou muito mais surpresas do que apresentação. A gente não conhece os outros membros ainda, só conhecemos o vermelho. Não é tão comum acontecer, né? Geralmente a equipe já aparece, ou geralmente quando o vermelho aparece, a equipe já é apresentada mais do meio pro fim. Dessa vez foi robô e vermelho. Dá pra entender o foco que eles estão fazendo aqui. Afinal, vai ter vermelho contra vermelho nessa série, segundo conta aí toda a sinopse e os trailers que a gente já viu. Mas aí a parte que deixa a gente mais curioso. O que é que aconteceu que o amigo dele se transformou no Kuwagata Odger? Porque assim, no começo eu não consegui reconhecer o cara. Logo no começo ali na cena da lojinha, eu não reconheci. Mas na hora que eles já estavam no pátio ali, eu falei, mas esse cara não era o Boom Red? O próprio Harui
e Yuchi, o próprio Boon Red, fazendo um outro papel aqui na série. O que tá acontecendo? Você tinha descoberto, você tinha reparado lá logo no início? Eu não tinha reparado, com o cabelo solto, com o óculos, com aquele jeito mais bobão, né? Totalmente diferente do Boon Red. E que doideira, o que tá acontecendo? Por isso que eu tô falando, a estreia já foi deixando muito mais interrogações do que uma estreia normal de Super Sentai, que entrega já mais ou menos como a gente vai ver a trama. Não deu pra entender se o Fire Candle, ou aqui todo mundo que apareceu ali, o próprio robozão que já chegou causando na Terra, não deu pra entender se eles estão do lado do mal ou se é só mais uma equipe contrária pra desafiar e logo todo mundo vai encontrar um mal pior ali. Não deu pra entender isso. Pra mim não ficou claro, mas deu a entender que eles vão se dar ali, vai chocar bastante entre um e outro. E aí, se bem que o Fire Candle foi alertado, falaram para ele, olha, não vai, cuidado, não seja tão impulsivo. E no fim ele chegou causando porque ele queria o anel, né? Então não é porque ele é do mal, ele só queria o anel. É diferente daquele mal que começou o episódio, já destruindo tudo com todos os robozões. Eu entendi como coisas separadas. Mas se a gente olha o logo é muito parecido com o monstro do início, incluindo como se fosse um vestido de noiva. A gente vê a caveira, a gente vê a silhueta do monstro principal ali lá do início, e a gente vê como se fosse uma noiva na silhueta também. É muita coisa nesse logo dos vilões aí. Por enquanto, vilões, né? Não sabemos, mas provavelmente sim. E toda a parte, dessa parte do mal dos vilões, tudo remete a meio que a casamento, né? Então, vamos ver se tudo tem relação com o mal ou é só uma equipe que tá usando um propósito para conseguir os anéis, assim como o vermelho vai fazer. Falando um pouco das referências, esse Kuwagata Oger, se você não viu, é a série de 2023 de Super Sentai, mas não era esse o ator principal. Por isso que não entendemos nada quando ele se transformou nesse cara. Se ele se transformasse no Boon Red, ia dar pra entender um pouco melhor, né? Outra referência que dá pra citar são aquelas telas que vão girando em volta do protagonista. Tem 4 lutas acontecendo ali, tudo com Rangers mais ou menos da mesma ideia, né? Rangers, por exemplo, a gente olha ali o Dio Eagle contra o Red Hawk de Jetman, então quer dizer, 2 pássaros. Na sequência, a próxima tela vem os 3 de dinossauro, Dio Ranger, Aba Ranger e Kiori Uger, lutando entre si ali, armados inclusive. Daí a gente tem o Boon Red e o Tokyo Ichigo também lutando entre eles. E a última tela tá repetindo as mesmas equipes de dinossauro sem o Kiori Red. Por que esses vermelhos foram escolhidos? Não sabemos, mas deu pra entender que tem uma conexão entre eles ali, pelo menos em cada luta de cada tela, né? O Kuwagata Oger foi fácil de entender, porque é um Ranger recente e eles não iam jogar o Boon Red, já se eles querem confundir a gente, não ia ser o Boon Red que ele ia se transformar ali, então ele se transformou no anterior, senão a gente já ia fazer uma relação, que era o próprio personagem, então eles fizeram bem pensados, porque a gente não fizesse essa relação, porque eles já chamaram o cara de outro nome também, né? Não tá chamando ele de Taya Hando ali em nenhum momento. Então por isso que foi o Kuwagata Oger o escolhido para essa cena da luta ali. O que também me deixou confuso, não cheguei a conclusão nenhuma. Se você tem alguma ideia, você sabe, os comentários estão completamente abertos aí pra gente conversar sobre isso. Mas rola uma diferença grande, inclusive, na luva deles, né? Porque a luva do Kuwagata é prata. A luva do escolhido, do God Wolf, é dourada. Então, talvez, por ele ser escolhido, ele tenha ganho uma luva já de cor diferente. É a luva especial, é a luva da divindade, né? Porque ele desfez a parte de pedra do Tega Sword e virou o Tega Sword Red, que virou a luva dele, que é a luva dele. No caso do Kuwagata, no caso do amigo dele, não foi revelado como ele conseguiu aquela luva. Então, provavelmente não seja uma luva real, ou seja uma luva lá do B, um outro tipo de luva, porque ele não é o escolhido como o outro foi. Isso está claríssimo. Eu queria entender um pouco mais qual foi aquela ideia do pessoal da torcida. O que foi aquele visual estranho, aquele visual é quase que um mangá, só que na tela. Tem um toque de anime também, aquilo é muito japonês, né? Todo aquele visual, aquela maneira que eles apresentaram, eu queria entender o que é aquilo, porque realmente pra mim não fez sentido nenhum até o momento, tirando a parte da torcida. Apesar de que eu gostei muito da parte das lutas, que é muito videogame, né? Quando a tela trava, a maneira como ele fica muito mais colorido, a maneira como a luta foi feita com o soldado principal ali de cabeça dourada, foi muito cara de jogo de videogame, com golpes finais, com combo, né? E aí a gente linka tudo com a tela final de quando ele vence. Então aquilo ficou muito legal, a apresentação e colocação como um videogame. O que eu pensei naquela hora? Porque é o seguinte, eles têm muitos jogos, muitos arcades, vamos colocar desse jeito, lá no Japão, com as séries
e você coloca card, você coloca ficha e tudo, e aquilo vai se conectar demais com esses jogos de videogame que são espalhados pelo Japão. Não tô falando só de console, tô falando na rua mesmo. Isso é muito que tem como fazer essa conexão, né? Eles estão querendo vender mais um produto ali, isso é óbvio. Então por isso que a gente vê esse estilo de luta, apresentação de videogame, com esse fight, com esse wins, e todos os poderes como se fosse um combo ali. Só faltou aparecer desenhos na tela de luta de videogame mesmo, com a energia, com os desenhinhos ali, com os golpes, o número, né, de combo. Ainda estou esperando acontecer um pouco mais para ter uma ideia final do que eu tô achando. Não dá para achar nada, é um episódio, foi muito intenso. Eu esperava realmente um outro episódio, eu esperava algo muito mais épico por conta da apresentação de todos os robôs, poderia ter focado mais, poderia ter mais cenas dos robôs lutando, assim como foi a luta final ali do Vermelho. Não precisava daquele sino, né, dele dentro de um sino ali, tentando fugir daquilo, achei desnecessário, podia ter sido realmente mais pancadaria na rua, que é realmente o que a gente espera. Eu pelo menos espero isso, e pelo feedback que eu recebi já de algumas pessoas que assistiram, as pessoas esperam mais pancadaria do que aquele efeito do sino, por exemplo. Mas já foi legal ter a primeira luta com aquele robô de fogo, muito bonita, com personagens realmente fantasiados ali, que é o que a gente espera também de luta de robô gigante. Fala aí, boas movimentações e um protagonista ainda aparentemente cru, não só na interpretação, mas também porque a gente não conhece ele. Deu pra ver que ele é meio apático, né? Nem tô falando da interpretação só do ator, mas o personagem é um pouco apático, né? Não tem tanta afeição, como ele não tá nem aí pra nada, né? Mas enfim, são minhas opiniões da maneira como eu vi um episódio apenas, já com a expectativa que eu tava tentando me segurar, mas ela dá uma subida porque teve muito material soltando. Eu realmente esperava um primeiro episódio com mais pancadaria de robôs, apesar de ter tido isso no episódio 0, mas foi legal, foi interessante, vou colocar dessa maneira. Eu quero saber o que você achou, porque você também assistiu, você gostou, o que você estava esperando, o que você viu, o que você achou. Vamos trocar essa ideia? Obrigado por ver o vídeo até o fim, tá chegando agora, se inscreve pra mostrar aqui que vocês estão a fim de ver mais vídeos de Gojo aqui no canal. E a gente se fala nos próximos vídeos, valeu!